Olá, tudo bem? Espero que esta mensagem o alcance em paz. Uma vez queremos falar de uma mensagem de esperança. Na verdade, o mundo está falando de crise. Na verdade, o mundo está falando de morte. O mundo está falando de pandemia. O mundo está falando de vírus. O mundo está falando de catástrofes. Mas a palavra de Deus, ela não fala disto. A palavra de Deus, ela fala de esperança. A palavra de Deus, ela fala de salvação. A palavra de Deus, ela fala de resgate. E a palavra de Deus fala de promessas. E é sobre algumas promessas e uma especificamente que iremos falar agora e espero que alcance o teu coração. E quero te encontrar em paz, irmãos e amigos aí da Igreja da Suzana. E quero compartilhar com você, começar pelo capítulo 35, versículo 10 do capítulo de Isaías. Eu gosto muito do capítulo de Isaías. Isaías é um profeta chamado messiânico, um dos profetas que mais falam sobre a primeira vinda de Jesus é Isaías. E um dos livros que Jesus mais cita em seu ministério aqui na terra também é Isaías. E Isaías não apenas fala sobre a primeira vinda, Isaías também fala da segunda vinda. E no capítulo 35, ele fala daquilo que o povo de Deus poderia viver aqui nesta terra, caso fossem fiéis às promessas, porque há promessas de Deus que são condicionais e outras não, outras simplesmente acontecem, mas há outras que são condicionais. E o capítulo 35 de Isaías, ele intercala promessas condicionais, caso o povo fosse fiel aqui, mas ele também abrange, ele transcende o tempo e fala também da segunda vinda de Jesus, aquilo que iremos desfrutar nas mansões celestiais. Mas para entender isso, eu quero ir para o final do capítulo, especificamente o versículo 10. E no versículo 10 do capítulo 35, Isaías diz assim: os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Neste versículo dá para a gente falar de muita coisa. Dá para falar de alegria, porque o versículo diz que os resgatados do Senhor voltarão a Sião com cânticos de alegria, e gozo e alegria alcançarão, e a alegria eterna coroará a sua cabeça. Você já se imaginou com uma coroa de alegria? Eu acho que alegria é o que mais estamos precisando no momento, não é? Ainda mais quando o profeta fala de alegria eterna. Se ele está falando que lá no céu nós iremos ter alegria eterna, é porque aqui na terra nós não temos alegria eterna. A nossa alegria aqui é momentânea, a nossa alegria aqui é passageira. Na verdade, tudo aqui é passageiro, a vida é passageiro. A alegria também é passageira, há momentos que estamos alegres, há momentos que não estamos, há momentos que estamos tristes, há momentos que não estamos, há momentos que choramos e há momentos que sorrimos, há momentos para tudo, na verdade, aqui na terra, enquanto estamos aqui. Mas Isaías fala de uma alegria que vai durar para sempre, e esta alegria que ele está falando é a alegria eterna, e ela irá coroar a nossa cabeça para sempre. Imagino que você ainda não experimentou a alegria eterna, porque não temos. O sábio Salomão, falando sobre isto, ele diz assim, que até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é a tristeza. Há pessoas que sorriem, mas um sorriso carregado de dor, carregado de pesar, carregado de sentimentos negativos. Então ele diz, e o fim da alegria é a tristeza. Mas para compreendermos sobre a alegria eterna, sobre o que Jesus vai nos dar no céu, essa alegria eterna, nós temos que compreender de onde saímos e por que estamos aqui. Em primeiro lugar, nós fomos feitos para termos alegria eterna. É por isso que nós não nos contentamos com alegria passageira. Deus nos fez, aliás, Ele fez os nossos primeiros pais lá no Jardim do Éden, Adão e Eva. E ele disse assim, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Ele os colocou ali para cuidar e guardar o jardim. Ele os uniu em santo matrimônio e ele disse, não é bom que o homem esteja só. E o homem homem e mulher estavam na companhia um do outro e também na companhia de Deus que estava ali todos os dias.
E no jardim, eles desfrutavam da alegria eterna. Enquanto eles estavam lá, era alegria eterna. E Deus então disse que no dia que eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles deixariam de ter alegria eterna, porque agora eles iriam ter preocupações. A mulher iria parir com dor, o homem iria comer, mas penosamente, ganhar o seu dinheiro para trazer o pão para casa, a comida. E eles pecaram, eles comeram do fruto proibido. De lá para cá não houve mais alegria eterna. A alegria eterna deixou de existir para eles e também deixou de existir para nós. Não existe ser humano completo, perfeito, embora exista por aí os profissionais, não é? A psicologia do positivo, do vai dar certo, você nasceu para dar certo, você é um vitorioso, você é um vencedor. Mas sabe, tem momentos que isso não funciona, porque nós não temos alegria eterna. Os problemas, eles são reais. Nós não estamos vivendo uma vida de conto de fadas, uma historinha de conto de fadas. A nossa vida é real, a tua vida é real, com problemas reais, mas também com alegrias reais. E olha o que Isaías diz, que os resgatados do Senhor voltarão. Se ele diz que os resgatados voltarão, é porque esses que são resgatados, eles foram sequestrados. Porque são resgatados aqueles que um dia foram sequestrados. E sabe, quando Adão e Eva pecaram, é como se eles tivessem sido sequestrados. O diabo, o nosso grande adversário, ele lutou contra Cristo no céu. Ele foi expulso de lá. Então, como ele estava infeliz, era o seu intuito tornar homens e mulheres infelizes. Era o seu intuito, o seu propósito fazer com que Adão e Eva pecassem, para que eles deixassem de ter a alegria eterna, para que eles deixassem de ter a companhia presencial, visível de Deus. E ele conseguiu. Mas ele não conseguiu separar o homem de Deus para sempre. Ainda que Adão e Eva não vissem mais a face de Deus, ainda que Adão e Eva não pudessem suportar a glória de Deus, mas Deus mostrou que ao longo da história, Deus, estava com Adão e Eva. Deus esteve com a humanidade ao longo destes anos. O diabo sequestrou este mundo. Este mundo, então, passou às mãos dele. E ele se achava tão dono deste mundo que quando Jesus veio à terra, ele teve a ousadia de falar para o dono do mundo, Jesus: se prostrado me adorares, te darei todos os reinos do mundo. Por que ele disse: prostrado me adorares, te darei todos os reinos do mundo? É porque ele se achava o dono. Então ele havia sequestrado a raça humana. A raça humana estava sequestrada, presa nos laços do inimigo e no pecado. Mas Jesus não nos deixou à toa. Ele deixou uma promessa e junto com esta promessa, o preço do resgate. O preço do resgate era a própria vida de Jesus. O apóstolo Paulo, falando sobre isto, ele diz assim que nós fomos comprados por um preço e este preço foi muito alto. Este preço, amigo, amiga, foi o sangue do Cordeiro, foi o sangue de Cristo. Este foi o resgate mais caro da história. Eu fui fazer uma busca na internet para pesquisar o resgate da história e nenhum deles se compara com o resgate de Jesus. Porque todos os resgates que houveram na terra, para libertar aquele que estava preso, aquele que estava sequestrado, ele precisou de dinheiro. Mas Jesus, para nos resgatar, ele deu tudo o que tinha, e tudo que ele tinha era a própria vida. Somos salvos pelo sangue de Cristo. Fomos resgatados pelo sangue e pela vida de Cristo. E quando Jesus morre na cruz, João diz então: está consumado ou está pago. O preço do resgate, ele pagou o preço do resgate para que você e eu pudéssemos ter a alegria que ele não teve completa aqui na terra, porque ele também teve problemas, porque ele também teve dificuldades, porque ele teve a separação de Deus no momento da morte, porque o pecado da humanidade recaiu sobre ele. E houve essa ruptura, houve esta separação, mas então ele venceu para que você e eu pudéssemos ter na vida eterna a alegria eterna.
Ele pagou o preço do nosso resgate. Então hoje nós não estamos mais nas mãos de Satanás. Nós não somos mais escravos do pecado, porque Jesus pagou o preço do resgate. E sabe, ele veio, ele morreu, ele pagou. Ele foi para o céu. Mas ele não nos deixou órfãos, ele não nos deixou desamparados, ele fez uma promessa. Ele diz: não se preocupem, não fiquem tristes, eu vou, mas eu vou preparar lugar. E quando este lugar estiver preparado, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Ele vai nos levar, vai nos receber e estaremos para sempre com ele. Aí vai se cumprir o que Paulo falou, que nós haveremos de vê-lo como ele é, e não apenas como um espelho, obscuramente como vemos hoje, ou seja, de forma embaçada. Mas logo mais o veremos como ele é. No capítulo 25 de Isaías, no verso 8, ele diz assim: tragará a morte para sempre. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima e vai tirar o opróbrio do seu povo. Então, observe 3 coisas que ele fala aqui. Ele vai enxugar dos nossos olhos a lágrima. A Bíblia não diz que quando Jesus voltar que ninguém vai chorar, mas diz que ele vai enxugar toda a lágrima. Ele vai tragar ou acabar com a morte para sempre. Tem uma coisa muito dura que eu não sei lidar, é com a perda. É com a morte. Eu não gosto de falar de morte. Eu não sei lidar com a morte. A morte me causa angústia, me causa dor, me causa tristeza. A notícia mais dura que alguém pode me dar é dizer que alguém muito próximo morreu. Nossa, parte meu coração. E imagino que com você é assim, porque nós não fomos feitos para morrer. Nós fomos feitos para viver eternamente. Foi para isso que Deus nos fez. E porque Ele nos fez assim, quando Ele voltar em primeiro lugar, Ele vai tragar, Ele vai acabar com a morte para sempre. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima da dor, a lágrima da perda, a lágrima do sofrimento, a lágrima por tantas vezes que pecamos sem querer pecar, mas não fomos fortes o suficientes. E Ele, com a sua graça maravilhosa, nos estende o perdão e somos perdoados, mas há uma dor. O pecado causa dor. Causa dor porque nós entristecemos alguém, e esse alguém é Deus, então causa dor. Ele vai enxugar a lágrima, todas as lágrimas, a lágrima da depressão, a lágrima da ansiedade. Sabe, a Bíblia diz que até a natureza geme, aguardando o dia da redenção. E este dia vai chegar. Aí o verso conclui dizendo: e ele vai acabar com o opróbrio, com o sofrimento, com a vergonha do seu povo. Aí o verso 25, Isaías diz que eis o nosso Deus, ele virá, nos salvará, e na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Veja que coisa bonita! Exultaremos e nos alegraremos, e ele está muito próximo. Lucas diz que quando estas coisas começarem a acontecer, pandemia, morte, miséria, fome, dor, guerras, Lucas diz assim: não se entristeçam, mas ergam a vossa cabeça e exultem, porque a vossa redenção se aproxima. Paulo diz em Hebreus 11:38, diz: aquele que vem virá e não tardará, e o meu justo viverá pela fé. Guarde a esperança no coração, ela tem grande galardão. Versículo 35 do capítulo 11 de Gálatas. Por que eu estou citando todos esses versos? Porque eu disse a você que eu iria falar de esperança. Embora o mundo está falando de perda, de miséria, de morte, de tragédias, e vemos isso todos os dias, e nos penalizamos por aqueles que estão perdendo os seus, nós também perdemos os nossos, mas mantenha firme a esperança, ela tem grande galardão. E eu quero concluir com outras promessas, porque aquele que vem virá e não tardará. E quando ele voltar, ele vai nos dar 3 presentes especiais. Ele vai nos dar 3 presentes especiais, que se encontram em Apocalipse, capítulo 2, verso 17, que diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido,
bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito o nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Observe que Jesus vai voltar. Ele vai nos levar para o céu. E no céu, todos os dias teremos uma surpresa, porque o céu é o lugar mais feliz que existe. O céu é um lugar maravilhoso. E o céu será um lugar cheio de novidades. Não será um lugar monótono como algumas pessoas pensam. Não será um lugar de música gregoriana todos os dias como as pessoas pensam. O céu é um lugar de diversidade. Diversidade na roupa, diversidade, sabe, na música, diversidade na cor. Deus é um Deus da diversidade. E todos os dias teremos uma surpresa. E este verso fala de 3 surpresas. Primeiro nos diz que é o vencedor. E se você está me ouvindo, é porque você é um vencedor. É porque você quis ouvir a palavra de Deus e você é um vencedor. E ao vencedor, ele vai dar do maná escondido. O maná escondido é a comida dos anjos. É um pão feito de leite e mel. E nós receberemos esse pão, ou seja, esta comida das mãos de Deus. Ele vai preparar o banquete para você e eu. Comeremos desse banquete na mesa de Deus. Mas enquanto estamos aqui na terra, o maná é o símbolo da provisão. É o símbolo de que mesmo que não tenhamos tudo aquilo que pedimos, ele nos dá tudo aquilo que precisamos. Ou seja, não passamos em falta. Você pode não ter tudo aquilo que você deseja, mas você sempre terá aquilo que você precisa. Em segundo lugar, ele vai te dar uma pedrinha branca. Enquanto as pessoas aqui lutam, brigam por pedras preciosas, pisaremos na rua de ouro. As pessoas aqui querem ouro nos dentes, querem ouro no pescoço, querem ouro na orelha, querem ouro nos dedos. As pessoas brigam por ouro. Mas para Deus o ouro não tem muita importância. Ele vai estar lá, nos nossos pés, pisaremos em ruas de ouro. Porque Deus vai colocar o ouro no lugar dele. Porque o que deve estar no nosso coração, o maior tesouro, é Jesus, aquele que deu a vida por nós. E ele vai nos dar, enquanto as pessoas lutam por pedras preciosas aqui, a primeira coisa que ele vai nos dar é uma pedra preciosa. E ele também vai nos dar um nome novo. Um nome novo significa caráter. Vai significar a tua experiência com Deus. E a tua experiência com Deus só você e Ele sabe. E é desta experiência que eu estou falando. E cada um tem a sua experiência pessoal. E o nome que você vai receber vai simbolizar a tua experiência. Alguns que irão me ouvir podem estar assim: pastor, que bom que eu vou receber um novo nome. Eu não gosto do meu nome. De fato, você vai receber um nome novo. Um novo nome. Você vai ser uma nova pessoa em Cristo Jesus, o maior resgate da história. Em 5 de agosto de 2010, deixa eu encontrar aqui, em 5 de agosto de 2010, lá no Chile, em San José, na mina de São Sebastião, 33 operários de uma mina, depois de um desabamento de terra, eles ficaram soterrados, presos. As equipes de buscas começaram a cavar com sondas para tentar localizar, para saber se estavam com vida. Alguns dias depois, quando a sonda desceu e subiu com um bilhete, eles dizendo: estamos bem. Então, 5 de agosto, eles começaram as buscas, escavações, primeiro, um túnel para que eles recebessem comida e água. Eles ficaram ali agosto, setembro, outubro, 3 meses, 33 homens. Em 12 de outubro de 2010, às 23 horas e 55 minutos, houve o primeiro resgate dos 33 homens. O governo do Chile não desistiu daqueles homens. O governo mundial estava interessado naquela busca, estava interessado naquele resgate. Todas as TVs do mundo estavam transmitindo ao vivo aquele que no momento estava sendo o maior resgate do mundo.
às 23 horas e 55 minutos do dia 12 de outubro de 2010, houve o primeiro resgate. Quase 24 horas depois, todos saíram daquela mina. Sabe, amigo, amiga, falta muito pouco para acontecer o maior resgate da história. E este maior resgate é o que me impulsiona nesta caminhada. É o combustível que me lança para frente. É o combustível que me motiva. Eu acredito nesse resgate. Porque aquele que subiu disse, eu tenho um plano. E o plano é voltar. O plano é buscar você. O plano é te levar para o céu. É te dar do manar escondido. É te dar uma pedrinha branca. É te dar um nome novo. Mas tudo isso não teria sentido se aquele que é o resgate não estivesse lá. E este que é o maior resgate é Jesus. Então, amigo e amiga, o resgate já foi pago. O preço já foi pago. Viva com aquele que pagou o resgate. Louis Pasteur, aquele químico francês, ele disse que estamos prestes a subir para um lugar melhor, isto é, celestial. Mas ficarão de fora os amarrados. Tem tanta gente que está esquecendo o céu, a promessa de Jesus, pelo vil metal, pelo ouro. Está esquecendo de Jesus por causa da moda. Não estou dizendo que a moda é ruim, mas se o coração estiver inteiramente na moda, é ruim. Sabe? Se desamarre das coisas deste mundo e viva para Deus, porque dentro em breve aquele que vem virá e não tardará. Eu acredito nesta promessa. Você acredita? Se você crê, feche seus olhos e comigo vamos orar a Deus. Senhor Deus, nosso amado Pai, muito obrigado, Senhor, pelos teus cuidados, amor e graça. Obrigado porque aquele que vem virá e não vai tardar. Ele vem não apenas para nos dar recompensa, mas para nos dar a sua presença para sempre. E eu quero, e esta que está me ouvindo também quer, que é Jesus. E possamos viver por Ele e para Ele. E que o Senhor nos liberte de todas as amarras deste mundo, porque o Senhor já pagou o preço do resgate. E que possamos viver ao teu lado aqui e ao teu lado na eternidade. Em nome de Jesus. Amém.